Graça e paz, amados. Como é bom retornar onde a gente nasceu, a gente pode assim dizer, né? Deixa eu só ver aqui, Emerson, tudo em ordem aqui? Deixa eu só prestar. Como eu disse, é muito bom voltar, muito bom ver rostos novos, alguns rostos a gente já conhece, mas é muito bom ver que a igreja está crescendo na velocidade em que Deus assim quer. Muito bom também ver que a igreja acorda cedo para louvar a Deus no dia do Senhor. Isso é muito bom. Eu lembro que quando eu vim aqui, o Sr. Enéas já estava de cabeça branca. O Sr. Milton talvez não tinha tanto, mas que eu quero, né? E eu fiquei muito feliz e eu aceitei de prontidão esse convite, muito porque hoje faz 21 anos que eu fui batizado nessa igreja. Então, para mim, é uma data muito especial mesmo, né? Então, eu agradeço muito o convite da igreja por estar aqui. É lógico que a igreja não lembrava, né? Talvez, mas para mim como que eu posso dizer? É uma forma de amor mesmo que Deus fez com que essa data acontecesse. E hoje eu fui convidado a dar a aula aqui. Espero que o pastor esteja curtindo bem as férias, né? Mas não tenho dúvida que também a igreja está com saudade do pastor. Eu tenho aqui, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, eu sei que para o pessoal de casa que está usando o celular, pode usar, porque estão acompanhando pelo celular, pela TV, mas eu sempre falo, se possível, utilizem a Bíblia. Utilize a Bíblia para acompanhar a leitura bíblica e também para que a gente tenha um maior aproveitamento. Ô Emerson, se eu andar por aqui, o som capita ou não? Não muito? Então vou ter que ficar aqui. É um desafio. Ficar parado aqui, para mim, para quem me conhece dando aula, é um desafio, né? Então vamos lá. Toda vez que eu começo um semestre, toda vez que eu começo e a gente está começando, né, finalizamos um semestre, eu faço um overview de como que está a nossa vida, de como que nós estamos, né? E aí fazer uma avaliação, um overview, né, um resumo, vamos ver como que nós estamos nos nossos planos e talvez a gente nem lembre de todos eles, que foi feito lá no começo do ano. Parece que faz um tempão, mas só fazem 6 meses. E aí a nossa memória pode ter falhado. Mas nós temos que reavaliar os nossos planos para ver se eles estão de acordo com os planos de Deus. Aquilo que eu planejei ainda continua de acordo com o plano de Deus. Eu planejei estar na escola dominical, estou indo na escola dominical, eu prometi. E se a escola dominical aumentar 15 minutos, eu vou conseguir chegar? Né? Hoje de manhã, quando a gente estava saindo de casa, o carro, o vermelho, não quis pegar e ele era o carro da frente. Eu falei, cara, grande coisa, né? Ainda mais o da frente, como que você vai sair? Né? Era o quê? 8 horas? 8 horas da manhã, qual que vizinho que a gente vai chamar para empurrar carro, né? Então, às vezes as coisas nossas, a gente há alguns impeditivos e faz com que a gente mude um pouco. Se mudar a escola por 15 minutos mais cedo, talvez eu não vou conseguir acordar. Por que não? Né? Então, a gente tem que rever. E aí, a gente também tem que entender. Se a gente não estiver de acordo com os planos de Deus, nosso trabalho será muito maior. E o pior, não vai levar a nada. A gente vai rodar e não vai chegar a lugar nenhum. E aí, quando nós confrontamos os nossos planos com a palavra de Deus, nós devemos nos converter ao autor e consumador da nossa fé. E aí, a gente lembrar que não há nada mais importante na nossa vida, no nosso domingo principalmente, do que realizar a obra do reino de Deus. E qual que é a nossa missão e objetivo? Quem conhece esse texto de cor? Zé Elias, te chamam de Zé Elias, de José Elias, de Elias? De Elias? Todos esses, né? O meu chefe chama Zé Elias, José Elias. Se você chamar ele de José Elias, todo mundo chama de Zé para lá, Zé para cá, né? Se chamar de Elias, então, ele falou, cara, vamos me dar uma bronca. Você conhece esse texto, Marcos 16, 15? Não? Alguém conhece de cor? Não? Carol? E de por todo mundo. A
gente não sabe o endereço, mas a gente conhece, com certeza. E de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Como que está sendo a nossa missão do ano em pregar o Evangelho? E aí quando a gente começa a olhar o que é pregar o Evangelho, muitas vezes a gente vai, e é também, tá? A gente vai pensar e falar, por que a igreja até agora não fez nenhum culto evangelístico, nenhum culto? Mas e você, pessoalmente, o que você está fazendo para pregar o Evangelho? Né? Está aproveitando as oportunidades? Porque essa é a nossa missão e objetivo. A gente fez um monte de plano, e um dos nossos planos tem que estar, como que eu vou aproveitar as oportunidades? Mas o que eu venho falar, e aí as oportunidades, tá aqui, eu estou apanhando aqui. O que eu venho falar com vocês, com os irmãos, é como que a gente cresce na comunhão e na prática. O texto que eu vou dizer está lá em em João, capítulo 13. Ô, Kleber, pega água para mim, por favor. Tem aqui? Sim, garoto. João capítulo 13, de 12 a 17. Depois do mesmo capítulo de João, a gente vai ver os versículos de 31 a 35. O que diz João capítulo 13? Um irmão lê de 12 a 17 e um outro lê depois de 31 a 35. Depois de ter se lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e Senhor, e dizeis: Bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o mestre, Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Pode ler o 17. 17 também. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se praticais. E agora do 31 ao 35, outro irmão ou irmã, por favor, pode ler. Mesmo capítulo do 31 a 35. Quando ele saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará nele mesmo. E glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém. Aqui a gente vai falar um pouco de amor, um pouco de como crescer a comunhão, como que nós conseguimos fazer com que o nosso foco não perca o trabalho e a nossa missão, que é pregar o Evangelho a toda criatura. É viver a comunhão na prática, é viver a comunhão como tem sido o Evangelho na prática. E aí, entender um pouco mais o que a Bíblia quer dizer sobre o Evangelho. Quando a gente fala do Evangelho, e aí eu peço ajuda dos irmãos, o que é viver o Evangelho? Presbítero Enéas, presbítero Milton, Kleber, diácono Kleber. O que é viver no Evangelho? Na prática. Na verdade, meu irmão, viver no Evangelho, a gente vê que é um desafio muito grande, porque
coisas mudaram muito. E aquela interrogação que o irmão fez sobre pregar o Evangelho, muitas vezes nós temos deixado passar as oportunidades. Viu? Muitas vezes nós temos deixado passar a oportunidade. E eu não digo dos outros, eu digo de mim mesmo. Eu me lembro que uma época eu estava numa locação e tinha uma moça assim no banco, antes do motorista, e ela estava com umas folhas de papel na mão. Mas essa moça estava tão preocupada. E eu sentado lá, do lado. E qual foi a minha ação? Nada. Não fiz nada. E por que eu não fui conversar com ela? Aconselhar? Orar com ela. Então, essas coisas, meu irmão, muitas vezes nós temos deixado de passar as oportunidades. Nós temos perdido as oportunidades. E outro, trazendo para os nossos dias e aplicando na prática, muitas vezes, meu irmão, nós temos sido acomodados. Nós não temos um trabalho de distribuição de folheto. Nós não temos um trabalho de convite. Então, meu irmão, precisamos abrir os olhos, porque tem muita gente lá fora O que a gente não está fazendo, outras pessoas estão fazendo. que está passando sede e fome. Isso aqui. Se alguém vai pregar alguma coisa para alguém. Se a gente não pregar o evangelho, as pessoas vão pregar outra coisa. Às vezes a gente retém para nós, aí fica aquela palavra que o pastor Johnny sempre fala: salvo, sentado, sossegado. Eu já falei com o Johnny, essa palavra ela é verdade, né? Salvo, sentado, sossegado, mas um salvo nunca fica sentado sossegado. Se ele está sentado sossegado, ele precisa parar para pensar realmente. E se despertar. Está fazendo o que o mestre mandou. Porque o salvo sentado sossegado não está obedecendo, né? E aí, quando a gente fala de fazer o evangelho na prática, a primeira coisa é realizar a prática da palavra de Deus, obediência, né? No mundo de hoje tem uma outra coisa que a gente precisa ter e nos falta, eu confesso muitas vezes, em situações como o que o presbítero Enéas falou, em outras situações, que é ter coragem. Às vezes a gente, não vou mexer com aquilo ali não, você está louco mexer com aquilo ali? Ele é um macumbeiro, vai que ele faz uma macumba para mim, né? Vai que não, você tá louco? Aí amanhã de manhã ele deixa sei lá o que é um sapo, né? Sapo, na minha época de criança a gente tinha medo do nome dentro da boca do sapo amarrado. Vai que ele faz isso, né? Irmão, e a exortação bíblica é ide. Ide, Se pegar. nós temos ido, ou temos ficado? Uma coisa que a gente, como pais, né, deve fazer na prática, a praticar a palavra de Deus é mesmo os nossos, e às vezes é tão mais difícil do que lá fora. Porque você Faz o convite. o convívio é difícil, né? Porque acontece um horário diferente, quando você levanta o filho já foi, quando o filho ainda fica batendo, alguma coisa assim, bate os horários, mas praticar a palavra de Deus em casa é muito difícil. Exatamente. Almoçar em casa junto já está difícil. Almoçar a gente pode até dizer, mas está trabalhando. Mas jantar, quem é que espera o outro para jantar? E a gente vai falar um pouco disso, né? E aí agora é uma coisa que a gente já falou que a gente tem dificuldade na prática da palavra. Muitas vezes a gente falha na coragem, e agora falhar na oração, aí é cruel, né? Mas a gente também tem que... Se a gente está falando que a gente quer crescer em comunhão, nós estamos falhando na prática da palavra. Está faltando coragem para crescer em comunhão. Em oração, aí é complicado, né? E aí, quando a gente fala do estudo da palavra, se um estudo da palavra, um culto de estudo bíblico, tiver mais de 30% da igreja, a gente já até comemora, né? Fala, nossa, veio 31% da igreja. E aí eu estou falando, se a igreja tiver 10 membros, vem 3. Se tiver 100, será que vem 30? Né?
porque nós estamos faltando primeiro com a oração e com a escrita. Exatamente, né? E aí a gente pergunta, por que a nossa igreja, muitas vezes, eu estou falando da igreja lá da França, lá do Japão, né? Por que essa igreja a gente não vê, a igreja de lá, tá? Para não falar das nossas igrejas, né? Por que a igreja a gente não sente aquela comunhão como a gente via de quem é mais velho, né? Lembrava de que as pessoas se reuniam, e essa igreja começou com uma reunião em casa, mas as pessoas se reuniam para estar em comunhão, né? Para estar fazendo um churrasco. Vou fazer um churrasco em casa, vou convidar os irmãos da igreja. Quem é que faz isso? A pessoa já pensa, tem um preço da carne, né? Mas você vai ver, você acaba tendo comunhão com, não, vou chamar o pessoal da empresa porque eu quero fazer uma média com o pessoal da empresa, ou vou aproveitar que eu vou fazer um trabalho escolar e vou chamar o pessoal da escola. E os irmãos da igreja, você está levando eles como? Encontra no domingo e fala, como que o pastor Johnny falava? Até o próximo domingo, hein? Ou seja, não apareça na minha casa, não me ligue, é só no próximo domingo, né? Então, a gente tem que ver, será que a gente não está vivendo assim? Será que a gente não está mais tão juntos como a gente deveríamos estar? Com as sociedades, programação das sociedades, se a UMP faz uma programação, se não convidar a SAF não vai. Se a SAF fizer uma programação, se não convidar a UMP, não vai. E às vezes a UMP é quem cuida do som, quem cuida das coisas, e a SAF fica preocupada. Meu Deus, quem é que vai mexer no som para mim? Porque já está imaginando que a UMP não vai se eu não convidar, se eu não falar com a pessoa, com o técnico, não vai, se eu não falar com... Se não tiver... se tiver uma programação da OPH, das mulheres não vão. Por quê? É da OPH... É um culto da UPH, por que a SAF precisa ir, as mulheres precisam ir, né? E da UCP, que os pais deixam na porta da igreja e vão para casa? As sociedades não estão mais juntas, nós não estamos mais juntos, e isso faz com que a gente não tenha coragem, a gente não pratique a palavra, e aí a gente começa a falhar. Aí muitas vezes a gente fez o compromisso lá no começo do ano, na virada do ano, antes de tocar os fogos, antes do... Como que é o rapaz aqui? Tarcísio. Antes do Tarcísio começar os fogos, você fala, vou prometer que eu vou ficar mais juntos na igreja, vou fazer mais comunhão. E 6 meses depois, o que aconteceu? 7 meses, né, que está acabando, estamos na metade do mês, né? Tudo isso é o que a gente precisa para ter mais comunhão. Se nós não estivermos fazendo isso, está na hora de a gente começar a pensar. E fazer, não é só pensar, mas fazer, agir, porque aí a gente vai aproveitar as oportunidades de pregar o Evangelho. Lembra, tudo isso é para que a nossa missão, que Deus deixou para nós, seja válido. A gente já vai para o nosso texto, e aí eu faço uma pergunta. O que é necessário para se ter essa comunhão? Carol? Mas o Emerson também, que está lá em cima, né? O filho... Quem tiver em casa, não sei se dá para a gente ver, se alguém tiver em casa e quiser também comentar, né? Quem estiver olhando, né? Coragem é uma das coisas, mas primeira coisa, a gente precisa querer estar junto. Se a gente não quer ficar junto, a gente não vai ter comunhão. Se a gente não chamar e falar, meu filho, precisamos ir para a igreja. Carol, porque hoje de manhã, a Carol foi dormir, eu acordei de noite, a Carol, 3 horas da manhã, estava assistindo televisão. Falei, amanhã você está lascada para acordar, mas você vai acordar. Pai, não posso ficar em casa. Não pode ficar em casa. Por quê? Porque é escola dominical. Né? Lá a gente está acostumado com a escola dominical à tarde, então acordar de manhã é um problema para a escola dominical. Mas chama para ir passear, para ir para... trabalhar. Quem aqui fala, não, hoje eu não vou acordar cedo não para ir trabalhar? Para quê? Né? A gente não faz isso. E a gente quer estar junto com o pessoal que trabalha com a gente. E é ter algo em comum. O que nós temos de comum? Em comum? Jesus Cristo, porque morreu por nossos pecados, morreu, ressurgiu. E nós temos em comum a nossa missão. Se a nossa missão é pregar o Evangelho, nós temos isso em comum. Então nós temos algo em comum, nós temos algo entre nós. E aí precisa ter o amor.
necessário para ter comunhão a gente precisa estar junto, a gente precisa ter algo em comum, por isso que se chama comunhão. Como que viviam os convertidos? Lá em Atos. Enéas gosta do versículo, porque eu sempre escuto a voz de Enéas quando eu vou falar isso. Então vamos lá, Sr. Enéas. Como que viviam os convertidos? Posso ler? Pode. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam. Isso quer dizer que não era fácil, tá? Entendeu? Quando a gente olha que é perseverar, não quer dizer que era tão simples. Eles tinham preguiça de acordar cedo, se fosse às 6 horas da manhã, que era o primeiro dia do dia, mas precisava de perseverança. E o segundo, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Né? Estavam tudo juntos. Era o que o irmão está comentando. Vendia as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Nós estamos muito longe, meu irmão, de agir assim. A verdade é que a gente já teve... Irmão, explica essa passagem. Vendia as suas propriedades. Né? Eu vou falar isso mais lá na frente, embora isso não é o texto. Não é que a gente está muito longe, nós estamos nos distanciando cada vez mais. A gente já esteve mais próximo, a gente já esteve mais perto. A gente... Um minuto só. Queremos estar juntos, não pode por causa da pandemia. Aí falo, se você não vacinou ainda, né? Mas, e aí é onde eu entro lá, a coragem. Eu sei que a pandemia, o governo e tudo mais, veio e aconteceu todas essas coisas. Mas quem já voltou a trabalhar presencial na empresa? Já voltaram? Já estão presencial? Não, quem já voltou? Quem já passou a pandemia, passou não, né? Já passou o período que não tinha vacina. Quem está trabalhando presencial na empresa essa semana? Quem foi na empresa trabalhar? Vocês estão trabalhando. Também foi. Quem está indo no mercado? Quem foi no mercado? Só que assim, né? Tudo bem. Vejo funcionário do caixa lá, aqueles que pesam, ninguém usa máscara. Só que isso é opcional, né? A coisa voltou um pouco, então vamos. Eu vou usar eu sei que está transmitindo, eu vou usar um termo que talvez eu não acho, deixa eu ver se eu acho um outro na palavra, a gente vacila, né? A gente está deixando de usar máscara, se é opcional ou não, mas aí fala, já que não é obrigatório, né? E aí algumas pessoas voltaram a pegar Covid, está mais leve, enfim, mas mas isso não, o que eu quero dizer mesmo a pandemia não deveria impedir a gente de estar junto. E aí tem N formas, né? Você pode fazer uma ligação, você pode fazer uma videochamada, você pode, manda uma carta, vai demorar uns 3 dias, dependendo do correio, da localidade, talvez até mais. O SEDEX vai rápido, agora a carta, se você mandar, você tem dificuldade, porque hoje o objetivo do correio é a carta. Mas vai chegar também, né? Vamos ver o que acontecia diariamente, Pedir. Vamos ver o que acontecia diariamente. Tá aqui, ó. Diariamente perseverava unânime no templo, partia pão de casa em casa, tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Quem quiser me convidar para almoçar hoje, eu estou aceitando o convite. O problema de tudo isso que você está falando aí é o seguinte: naquele tempo, nós não tínhamos nada, tecnologia nenhuma. Você vê as dificuldades que eles tinham. Olha o exemplo que você deu aqui hoje, agora nesse momento aí. A sua filha deitou para dormir que horas? 3 da manhã. Foi 3, Carol? Presta bem atenção, e eu não vou pegar a sua filha, porque eu apenas sou criança. Eu vou pegar nós adultos, eu, Enéas, você, todos os irmãos aqui. Será
Quando você fala viver, a vida cristã, a gente não pode... olha, não consegue. Não adianta nem gaguejar, vamos ser realistas. Não consegue. A gente Por não... quê? Porque nós vivemos num mundo totalmente diferente, super corrompido. Nós, por mais que nós sejamos, e olha que nós somos relaxados, a palavra correta é essa, todos nós não conseguimos. É muito difícil ser cristão. Então, por isso que eu falei lá no começo, a gente precisa viver na prática, ter coragem e as nossas prioridades. Quando nós falhamos aqui, nós vemos para a igreja, nós somos uns anjos, perfeito. Exatamente. Mas e no nosso dia a dia? Vai assistir alguma... Eu vou usar novela, se alguém assiste novela, aí se entendam com Deus, tá? Mas eu vou assistir uma novela da Globo, da qualquer uma outra, né? Ou eu vou assistir um programa... Já é uma grande... Pensam na vida de vocês não têm ideia de como, porque já estão bem avançados na prática da leitura da palavra de Deus. Graças a Deus, porque o conselho, a igreja tem incentivado isso. Então é uma grande bênção, né? Porque a gente tem uma coisa em comum. Qual é a coisa que nós temos em comum? Nós temos a palavra de Deus, nós temos Jesus Cristo. Isso vai fazer, e a leitura da palavra de Deus tem que ser realmente o seu Reinaldo do hino. Né? E agora é do Kleber. Então manda uma mensagem pro Kleber, tô cantando essa música, lembrando. Então, e dessas coisas que a gente está citando aqui, querer estar junto, ter algo em comum, e aí a Bíblia diz que isso ia esfriar, qual que vocês acham que deveria ser a nossa busca? Dessas 3 coisas que a gente está colocando ali. E tem mais um detalhe, uma coisa que hoje em dia está muito difícil é querer estar junto. Sabe por quê? Cada um quer ir para a sua casa, ficar lá isolado, se isolando. E ninguém quer contato com ninguém. Exatamente. É a pandemia. Não é a pandemia. Isso já vinha acontecendo. A pandemia foi desculpa. E a igreja, eu não sei, às vezes eu fico me perguntando, preocupado, porque, e eu não estou aqui falando de ninguém, não falo de mim. Dos irmãos da França. Um esfriamento tão grande que tem horas que dá vontade de ser desistir de tudo, cara. E não é só a igreja aqui nossa vida. Você vai conversar com outros irmãos de outras igrejas, é a mesma, a enfermidade está em todas elas. Quer ver? O senhor vai me entender e eu falo, né? O mais importante, o que está faltando muito, é ter amor. Às vezes, é ter o amor. O amor tem se esfriado, e a Bíblia diz que isso faria. Olha como é a sua família, como foi a criação de vocês com o pai de vocês, com os primos de vocês. Quem aqui tinha uma convivência muito forte com os primos? Eu vou te completar isso. Nós somos 8 irmãos. Minha mãe morreu, já vai fazer 4 a 5 anos. Eu só fui na casa de uma irmã e na casa do irmão ali na Itaquera, Prosperada, e não fui mais na casa de ninguém veio na minha casa. Irmãos, eu estou falando de irmãos de sangue. Isso há 20 anos atrás aconteceria? Não acontecia, não. Não.
aconteceria. Eu estava falando com a Leila ontem, né? A Leila me fez uma proposta e eu amei essa proposta, né? Não, porque ela falou, Éder, eu acho que está na hora de... lembram que eu sempre lutei por um Felipe na minha casa, né? Eu preciso ter um Felipe, né? E a Leila pegou e falou, acho que está na hora de a gente ter um outro filho. E eu falei, nossa, cara, né? Quando a gente quando a gente pensa, né? A gente fazendo o nosso planejamento, porque eu e a Carol, a gente sempre fala que, né? A gente sempre fala, nossa, a Carol quando crescer ela vai ser sozinha. Porque quanto mais... E teve alguns fatores na vida da Carol, né? Eu estou usando a Carol como exemplo porque é minha filha, eu tenho essa liberdade. Mas se a gente olha os nossos filhos, eles estão distantes dos primos. A gente não era distante dos primos como os nossos filhos são. E aí a Carol sozinha, né? Ela está distante. Não tem irmão, não tem primo, né? Não vai ter sobrinho, não vai ter primo. Os primos estão distantes, os tios estão distantes, porque a gente não se visita mais, a gente não vive mais em comunhão, a gente não se reúne, né? Eu sei, a pandemia piorou muito isso, mas a gente já vinha, que a pandemia acelerou, não é piorou, ela acelerou esse distanciamento, mas a gente não se reúne. Eu lembro disso na minha vida, e eu fiz aqui um peixe, fulano de tal gosta de peixe, deixa eu levar um pedacinho para ele, levava uma porção só para estar lá. A televisão, todo mundo ter televisão também foi um problema, porque antes a gente se reunia na casa dos outros para assistir televisão, né, jogar videogame, não se reúne mais, mas principalmente isso não acontece, porque está faltando amor. A gente está deixando com que nós coloquemos outras coisas, igual o presbítero Milton falou, no lugar onde deveria estar o amor. E é disso que a gente precisa olhar. E aquele tal de bichinho lá que hoje está uma facilidade que todo mundo tem. Eu tô com 2. Esse bichinho aí, ele isola a gente até da própria família. Dentro de casa, a gente não conversa entre nós, eu e esposa, porque ela está lá no dela e eu estou aqui no meu e ninguém fala nada com ninguém. Exatamente. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Ela dá uma falsa impressão de que você está conectado, mas na verdade você não está conectado. Todo mundo aqui sabe, né, que eu passei agora nesse mês, né, de maio, né, pra cá. Esse ano foi muito difícil, né? Desde o começo do ano e sempre piorando. E quando aconteceu o que aconteceu com a minha irmã, eu não tinha vontade de ir na igreja. Me dava um gelo, um frio, um negócio horroroso. Aquele negócio não fechava. Eu não vinha, não queria vir. Eu sentava ali no sofá ou lá em cima na cama. E tudo contra mim, tudo na minha cabeça. Não tem nada de positivo. Nada que ele fizesse, me dava vontade de falar assim, eu estou com dor de cabeça, estou com não sei o quê, qualquer desculpa seria e eu não tinha nada disso, não sentido nada. E aqueles, né, vários dias na semana, o tempo todo, a gente estava sendo gente lá em casa, e eu sempre estava conversando com o pastor Edivaldo ajuda bastante. Até vim depois conversar com ele, porque eu não senti. E começou logo com o aniversário da igreja, né? Semana. Aquilo, eu vinha na igreja correndo, chegava tarde e voltava, e saía primeiro, porque todo mundo já estava em casa, porque eu não tinha vontade de ter comunhão. E uma coisa que me pegou muito, que Jesus falou muito comigo, toda hora que eu abria o celular ou via lá na televisão, saía uma mensagem assim. É o amor. A pergunta que Jesus fazia para mim toda manhã, toda tarde, na hora que eu ia para a igreja, tu me amas? Então ela estava questionando comigo, será que você me ama mesmo mais do que a sua irmã, mais do que a sua família? Olha, é muito sério, Jesus conhece a nossa intimidade. Ele sabe o coração da gente. Ele sabe até onde a gente está falhando, né? O irmão que é o Zé Linhas. Então, até para ver que o irmão Elias leu aqui na Atos. Atos aí que novos convertidos, eles perseveraram em tudo. Quando a gente é novo convertido, o amor está florando, a gente não vê esforço para estar junto, não vê esforço para ir, não vê esforço para nada.
Isso aconteceu comigo, acontece com, acho que com a maioria de todos os irmãos, os cristãos. A gente vai perdendo isso com o tempo. Vai perdendo primeiro. Cada vez mais. Por isso que a gente aqui precisa precisa voltar ao primeiro amor. Exatamente. Se a gente não voltar ao primeiro amor, a gente cada vez mais vai perdendo a vontade da gente, perdendo a vontade de estar nas programações. Que é quando a gente está aquela novidade de Jesus, que nos salvou, Jesus nos salva, aquela novidade ali, você enche o coração, você está com o coração aberto para coisa nova do Evangelho. Aí você vai com o tempo, vai vendo, e não sei o que acontece com os cristãos em geral, vai perdendo isso. A gente... É uma dificuldade que a gente, sei lá, só Deus, a gente não tem como explicar, porque parece que acontece naturalmente. Lá no texto de Atos, tem a palavrinha que vai fazer com que a gente não perca isso, que é a palavra perseverança. E aí até quando a gente fala de perder o amor, né, John Lennon escreveu uma música, né, sobre o que todo mundo precisa. Lá em 1967 ele já falava, o que todo mundo precisa é o amor. E aí, para eu ter perseverança no amor, eu preciso saber o que é o amor. E aí eu pergunto para vocês, o que é o amor? Só que naquela época, a dificuldade da época era difícil para o Evangelho. Mas hoje em dia nós estamos vivendo uma época muito mais difícil. Disseminou tanta coisa de comunicação, que é uma época que tudo está na mão e tudo mais difícil para o Evangelho. Naquela época era difícil por causa da época. A distância, locomoção. Mas hoje não, hoje em dia está tudo na palma da mão, está tudo na tecnologia avançando cada vez mais e cada dia está mais difícil. Porque o meu Ené falou, e o ID? Você vê aqui numa grande São Paulo desse aqui, todo mundo vai falar que Jesus salva, a maioria, a grande maioria, acho que 99%, assim, poucas coisas. Igual ele falou, a moça estava lá preocupada, às vezes ela já ouviu falar que Jesus salva. A grande maioria, assim, mas... eu falo assim, não, mas ele se sentiu, ele devia ter falado. Exatamente. Eu fiquei com essa pergunta na minha mente. Às vezes a gente fica com receio de falar e a pessoa não aceitar. Esse é um receio que a gente tem, porque até no meio que a gente trabalha, no meio do nosso colega, a gente vê a dificuldade e todos eles conhecem. Todos. Se você vai falar uma coisinha de Jesus, ele já sabe. Agora, o que está faltando? Ali quem vai fazer a obra não é eu ou o CMS, vai fazer a Espírito Santo. Ele que vai quebrantar o coração. Porque hoje em dia a dificuldade é grande, esse negócio do pregar o Evangelho. Tem que pregar. Igual o pastor fala, você não se fala, né? Mas a dificuldade é grande. Hoje em dia está tão difícil, Está difícil. que o próprio pastor, ele não se dispõe a evangelizar. Isso é uma falha que E tem... a gente tem um exemplo da nossa igreja. É uma falha que tem tido nas igrejas, de que muitas vezes falham. Se o pastor- Porque está faltando o amor. Se o pastor não traz isso para a igreja se acomoda. Mas O pastor tem que ser um incentivador, sair, vamos pregar o evangelho, vamos entregar folheto, vamos fazer o trabalho para poder escutar. Porque a igreja em si já é acomodada. a gente E sempre, nós somos acomodados. a gente sempre vai ter desculpa para não fazer. Exatamente. Então, se não tiver. Se o pastor não for, eu não vou. Se não tiver o cabeça para não vai. Se o pastor não fizer uma programação, eu não vou. Eu fazer? Não vou nada. Se o diácono não abrir a igreja, eu não vou na igreja abrir a igreja, não. Se o presbítero não estiver na reunião de oração, se o presbítero não vai, por que eu vou? A gente sempre quer uma desculpa para não fazer. Irmão, quando eu comecei a frequentar aqui a presbiteriana, uns 7 anos atrás, eu vejo que a igreja pentecostal os cultos um pouco diferentes. Mas a gente via que naquela época de programação aqui era bem mais, o estava bem mais junto. Isso aí vai se perdendo ao longo do tempo. Por isso que Os jovens da igreja não estão permanecendo. a gente vem perdendo a nossa comunhão. É isso que a gente. Muito mais assim, eu estava mais hoje em dia. E a pandemia foi um fator que evoluiu muito isso aí. Já vinha pegando. Ela acelerou. A pandemia foi acelerou. no final. E até recuperar isso aí vai ser demorado. Cabe a nós. O que é o amor? É isso que eu ia falar. Você falou agora de fazer um peixe, né, um negócio gostoso de levar. Isso é um modo de demonstrar amor pela pessoa. Olha, a pessoa gosta daquela comida, uma fava, né? Alguém
vai visitar. O amor é se doar, né? Se doar, se esvaziar. Mas alguém quer ter alguma... Carol, quer falar alguma coisa, Carol? O que é amor, filha? Olha, se nós formos ver o que Deus fez por nós, nós estamos muito longe de demonstrar que é o amor. Então, mas... Porque Deus deu seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Esse relógio anda pra caramba. Isso é uma... Eu acho que nós nunca vamos chegar nem próximo desse amor tão grande, entendeu? E é isso que, eu vou usar algumas coisas, algumas frases eu trouxe, porque a gente tem dificuldade de falar. Se minha filha perguntar para mim, pai, o que é amor? Como que eu vou explicar? Do seu jeito. Mas o que eu falaria? Você vai achar essa palavra. Porque se minha filha me perguntar para mim o que é amor, do meu modo, do modo de eu pensar e que eu acho que é o correto, eu vou explicar para ela. Eu trouxe... Não fique se preocupando com isso, que você vai achar essa palavra. Eu sei, a gente sempre acha, né? Olha aqui uma criança de 4 anos, perguntaram para ela o que era amor. Olha o que ela falou. Amor é o que faz você sorrir quando você está cansado. Tá vendo? Isso é amor, eu estou cansado. Amor é receber. Imagine hoje falar assim, Éder, seu Milton fala para mim, Éder, tem um churrasco na minha casa. Picanha. Rapaz, isso é um amor grande, né? De picanha, então. Eu vou falar 2 coisas. Ele está ganhando. Olha outra aqui, uma criança de 7 anos falou, o amor é quando a minha mãe faz café para o meu pai e bebe um golinho antes de lhe dar para saber se realmente está bom. Tá vendo? Isso é um amor, não é? O amor, ele tem várias definições para isso. Exatamente, né? O amor é quando você diz a um cara que você gosta da camisa dele, e então ele usa essa camisa todos os dias. Isso é amor, né? Você fala, cara, aquele cara é realmente... Né? Né? Já outra história. Né? Essa colocação aí, meu irmão, a gente aprende que para os nossos filhos, a gente tem que praticar começando isso em casa. Exatamente, mostrar. Eu não sei se eu, na época, usava de falar isso para meus filhos. Eu não sei, porque eu chegava do trabalho, eu tinha a maior alegria quando eu via meus filhos sentados em volta da mesa se alimentando. Viu? E quantos... lá em casa, se a gente pegar, né, e aí isso eu devo muito à minha esposa. E a minha mãe sabe. Eu posso demorar o que for. Ela fica irritada porque eu não vou na mesa, mas ninguém começa a comer sem estar junto à mesa, se estar em volta. E agora que eu consigo almoçar em casa, então é na hora do almoço de casa, quando eu estou em casa, né? E na hora da janta, café, desliga o celular, essas coisas, exatamente por conta do que eu aprendi, né? E do que a gente começa. E aí a gente começa a estudar, a mente da gente começa a ver. Essa colocação de quando chegar no trabalho. A pandemia fez uma coisa tão terrível com essa geração da pandemia, que até isso as crianças foram perdendo. A maior alegria quando o pai chega, a criança correu para lá no seu colo se abraçar. Na pandemia, não chega nem perto. Não chega nem perto porque eu estou vindo da rua, né? Já acostumou isso aí, as crianças não perderam isso aí. Vamos esfriar a boca. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Se eu chegar agora, eu vim da rua, vim de casa, se eu vim cumprimentar, pegar na mão, a pessoa vai ficar meio assim. Será que ele passou álcool gel? Se você virar as costas, ele vai lá, deixa eu passar um álcool, né? Exatamente, é exatamente isso, né? Mas... Voltando àquele assunto que eu falei, eu chegava em casa, meus filhos ficavam no café, almoçando. Eu lembro aqui da igreja, né, que foi a irmã Silene, organizou o café das crianças ali. Parecia um papo de passarinho. Eu cansava eu sempre chegava lá e falava uns passarinhos. Exatamente. Gente, isso incentiva a gente.
A Leila ia buscar criança em tudo quanto é lugar. Hoje a gente no condomínio, a gente tem um trabalho parecido. A gente vai buscar lá, a gente tem que ir com os 2 carros, ainda pede carona muitas vezes, dependendo, leva uma van. E a gente faz exatamente por conta desse trabalho que a gente viu aqui. Né? Tem domingo lá que a gente tem 20 crianças. Domingo passado tinha 18 crianças lá, ouvindo a palavra de Deus. É uma oportunidade de estar juntos. As crianças têm perdido isso e muita culpa é nossa. Nós grandes que não estamos cobrando, tá? Muitas vezes é isso, né? Então a gente viu aqui que foram atitudes que demonstravam amor e a gente sempre pensava, amor é um sentimento. Eu amo a minha esposa e você pensa naquele sentimento, né? Mas não, é a perseverança, igual o presbítero Enéas falou. O amor, na verdade, é uma mistura entre sentimento e atitude. Se você não tiver atitude, não adianta você falar que você ama a sua esposa, se você não tiver atitude de quem ama a sua esposa. Você não adianta falar que eu amo o meu vizinho, e aí na hora que o vizinho coloca o carro na frente da sua casa, você quer matar o seu vizinho. Ué, cadê aquele vizinho que você amava? Não, se eu pudesse, eu matava esse cara toda vez que ele coloca o carro na frente de casa. Ou então, essas crianças que batem a bola no meu portão, se eu pudesse, eu matava. A gente tem essas coisas, porque a gente está olhando e fala, cara, essa pessoa está valorizando o portão. Eu sei que tem portão de alumínio, porta de aço, que quando bate a bola, eu sei porque eu fazia isso. Faz muito barulho, né? Mas a gente fala que ama o próximo, mas não vê a primeira oportunidade de demonstrar o contrário, né? Então, é uma atitude... é uma mistura de sentimento e atitude. E quando a gente olha o texto que a gente leu lá em João, é que a gente andou, e quando a gente lê o texto lá em João, a gente fala de um amor muito maior, um amor com outro patamar, um outro padrão, um amor que tem como critério o amor de Jesus. A Leila falou isso. E aí a gente fala de se entregar, de morrer. É isso o padrão que Jesus vem falar lá no texto que a gente leu, de João 13, 12 a 17, depois de 31 a 35. O primeiro ponto lá que ele fala, a primeira parte, que foi a minha mãe que leu, né? Ele foi lavar os pés. Imagine você ter que lavar os pés de uma pessoa que você está... Eu vou usar a empresa, né? Imagine você, gerente, ter que lavar os pés e não de 2, 3 funcionários abaixo de você, né? Ou você é eu sou o bambambam da cidade, eu ando de carro importado, e aí você parar e falar, deixa eu ajudar aquela irmãzinha que está carregando a sacola, deixa eu pegar ela e colocar no meu carro e levar. Quem é que faz isso? Político faz. Né? Agora, nessa época. Mas... Quem é que... Aqui a gente tem que descer para ir para o Carrefour, né? Quem é que desce com o seu carro e vê um irmão da igreja descendo e para? São poucos que vão parar e falar, tá indo aonde, seu fulano? Estou indo no Carrefour. Eu não vou para lá, mas eu te deixo lá. Você está louco? Deixa não dá para aproveitar, senão a pessoa faz caminhada. Talvez seja... Nesse sentido aí, eu vou concordar com você que já tem agradecido a muitos. Eu vou fazer caminhada. Não, aí é diferente. É diferente de eu passar direto. Também vira a cara do outro lado e fala assim, eu não vou levar. É diferente de eu passar direto e nem olhar do que eu falar, seu Milton, vou usar um exemplo do seu Milton. Seu Milton, quer uma carona? Ele fala, não, pode deixar que eu quero ir caminhando. Aí é diferente, né? Mas, e o contrário também acontece, tá? Eu estou indo para o Carrefour, vou usar um exemplo, a pé, e eu vejo aquele carro e falo, meu Deus, lá vem aquele irmão, né? Acontece ou não acontece? Tomara que ele não me veja, né? Deixa eu ir aqui, deixa eu fingir que eu estou meio... Aí pega o celular... Deixa eu pegar o celular para ele não... Vai que ele quer que eu dê carona, aquele irmão fala demais, quando entrar no carro dele, ele vai ficar falando... A gente faz isso, né? Fala demais, às vezes. Né? Todo dia no ônibus, mas tem hora que eu sempre corre, porque Mas aqui o que Jesus está dizendo, né, é de ajuda, de ir lá e se mostrar humilde. Eu não sou melhor que ninguém.
Pior que nós não somos, Jesus. Mas a gente acha que é. A gente acha que é. Porque eu tenho um carro, porque eu tenho um celular, porque eu tenho uma camisa, porque, nossa, eu consegui comprar uma camisa de marca, um tênis de marca. Eu tô olhando ali, aquele cara não tem um tênis de marca, não. Eu não vou nem sentar perto dele. Ou então eu vou sentar perto dele e vou aí esticar o pé assim para mostrar, né? O tênis de marca, que eu sou melhor que você porque eu tenho um tênis diferente. E o exemplo de Jesus é muito importante. A gente olha, porque Judas estava ali também, ele lavou o pé de Judas, hein? Se fosse nós. E ele sabia. Eu sabia que ele ia me trair, eu lavava. Se eu quero ficar Esse exemplo aí na época de hoje, no meio cristão, é quase impossível, imagina no meio que exato. E imagine a gente ter que fazer com que não é cristão. Para nós é impossível. É doido, o gerente lá na igreja vai lavar o pé do cara trabalhando na faculdade. Mas nunca. Sem chance. Eu sempre pego aqui um exemplo do que eu vi o Johnny fazer uma vez aqui. Hoje em dia eu quero ver quem faz. Ele me pegou, eu não sei se o Éder ainda estava aqui conosco, ele me pegou 2 moradores de rua, lá embaixo na camelinha. Eu lembro. Trouxe aqui nesses banheiros, deu banho, trocou roupa. Tinha tudo quanto era inseto. E tinha tudo quanto era coisa de piolho, percevejo, tudo. Mas eu te pergunto, qual pastor que faz isso hoje? Qual um de nós, irmãos, que faz isso hoje? Já começa pelo cheiro. Nossa, que mau cheiro. Não, o meu carro não. É? E ele tinha acabado de comprar o carro na época, lembra? Não é fácil ser cristão. Não Mas- é. Ninguém diga que é fácil, porque não é. E aí quando a gente fala de amor, e essa é uma atitude de amor, o padrão do amor cristão é o amor de Jesus, não o nosso próprio amor. Eu não estou fazendo isso porque eu quero, vou fazer isso, vou me sentir melhor. Vai se sentir melhor. Mas Jesus não fez isso para se sentir melhor. Você tem que fazer isso porque Deus deixou escrito para que você fizesse isso. Exatamente. É que nós, pela nossa falha, que somos cheios de falha, não fazemos. É a obrigação nossa? É, mas não fazemos. Não adianta dizer que nós fazemos. Leila, você ainda está com a Bíblia aberta em João? Lê o versículo 35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Como é que a gente quer cumprir a nossa missão se a gente não está demonstrando amor? Porque a Bíblia está dizendo que nós seremos conhecidos se nós demonstrarmos amor. Não é se nós demonstrarmos que pregamos bem. Não é se nós demonstrarmos que nós temos uma casa bonita. Não é demonstrar que a minha igreja está reformada. E eu estou usando, não porque a igreja, eu sei que vocês estão reformando a igreja, ou já pintaram, eu sei que meu pai comentou. Não é isso que eu demonstro. Não é demonstrando que eu vou acordar 8h30 da manhã para estar na igreja às 9h15. Não é demonstrando que eu vou para o culto todos os dias. A Bíblia está dizendo aqui, só seremos conhecidos como discípulos de Jesus se nós tivermos amor uns para com os outros. Não está falando amor próprio. Não está falando de eu comprei um relógio novo, eu tenho muito amor porque eu comprei um relógio novo, um celular, enfim, porque eu tenho um bom emprego. Não, é demonstrar amor uns para com os outros. Essa é a principal característica dos discípulos. Quem é que é esse discípulo de Jesus? É difícil, hein? Precisa ter coragem para dizer que é discípulo de Jesus. Estou falhando em amor. Então, muda. É a oportunidade que você tem de mudar. É difícil. Por isso que eles perseveravam, porque não era fácil. No versículo antes do que a irmã Leila deu, aqui a gente percebe que não é uma opção, não é uma ordem de Deus, é uma ordem. Ele é o 35, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós amais uns aos outros. Então, não é uma opção, é uma ordem de Deus, é uma ordem. E aí? Então, é por isso que a gente fala, para pregar o Evangelho hoje está sendo
Porque vai muito, ali está escrito, vai muito contra a nossa cultura. Está contra o que está acontecendo hoje. Fazer o evangelho está indo contra a cultura. Falar que eu preciso lavar o pé do servo, falar que eu preciso dar carona para uma pessoa que eu conheço, ou talvez até que eu não conheço, falar que eu tenho que ajudar a senhorinha a atravessar a rua, não aqui igual o Joãozinho, que mesmo que ela não queira, né? O Joãozinho. Mas falar que eu tenho que ajudar uma senhora a atravessar a rua é contra a cultura. Se você fizer isso, o pessoal vai falar, meu Deus, que aquele cara tem de diferente? Ele é discípulo de Jesus. E nós temos que vigiar muito, porque se nós não formos fazer por obediência, nós não fazemos. Porque é como a Raquel falou aqui, Jesus sabia que Judas ia trair ele. E a Raquel disse assim, se fosse eu, não teria lavado o pé dele. E se a ingratidão do ser humano está tão grande, se você não fizer por obediência a Deus, você não faz, porque você hoje está ajudando a Carol. Amanhã, a Carol é tão ingrata que ela vai falar mal de você, que ela não vai... Não, ele nunca fez isso por mim. Então, nós temos que fazer por obediência a Deus. Exatamente. E você está de brincadeira, sério? Deus abençoa os servos não por aquilo que eles sabem, mas por aquilo que eles fazem com que sabem. Eu sempre falo isso. O que a gente sabe não é para nós, é para os outros. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Se você fez uma faculdade, você fez para ter conhecimento, mas o que você está fazendo com esse seu conhecimento? Você está abençoando outras pessoas? Quem nunca ouviu falar, não vou fazer isso na empresa, porque se eu passar esse conhecimento para tal pessoa, aquela pessoa vai me passar a perna. Mas, e cadê Deus na sua vida? O pior que é cheio disso, principalmente nessa área que você citou. Não, eu estou citando porque eu sou do mundo corporativo, eu sei disso, né? Só que Deus abençoa os servos por aquilo que eles fazem. Você viu lá o que a gente escreveu, os que estavam lá em vermelho, do que é amor? Tudo aquilo ali era atitudes, eram atos que as pessoas faziam que demonstravam amor. Se a gente está achando que a gente sabe o que é amor e não está praticando, nós não vamos ser abençoados, porque Deus abençoa os servos por aquilo que eles fazem, não por aquilo que eles sabem. Até porque a gente não sabe tudo, a gente só vai aprender na medida que a gente vai praticando a comunhão, buscando conhecimento, buscando a prática da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus. Às vezes a gente conhece gente que leu a Bíblia um monte de vezes, e aí quando você olha aquela pessoa e fala, cara, aquela pessoa sequer faz uma visita. Se eu precisar orar, eu falo, não, pode deixar que eu vou pedir para a igreja orar por você. Eu falo, não, meu irmão, eu estou pedindo oração, não estou pedindo para a igreja orar. Não, mas a igreja é forte, a igreja tem muitos membros. Tudo bem, mas eu quero que você ore para mim. Não, mas aí já é mais difícil. E a gente vai encontrar pessoas desse jeito, né? Então, o que a gente tem que pensar é, se você quer ser feliz, e o texto diz, para não fugir, a gente tinha mais coisa para falar, mas só para não fugir do tempo. Quer ver aqui? Compreendeis que vos fiz, ele vai dizer que é bem-aventurado. Vocês sabem o que é bem-aventurado? Mais feliz. Deixa eu só achar aqui a parte do texto. Aquele que come... Eu acho que é no 15. Se os irmãos acharem, tem uma parte que ele vai falar, a gente leu lá, bem-aventurados sois se assim fizer, pelo menos é aqui na minha versão, né? Nós seremos mais que felizes se a gente fazer desta forma, né? Se a gente pensar primeiro no irmão. 17 diz assim, exatamente, se sabeis essas coisas, bem-aventurados serão mais que felizes se você fizer o que precisa ser feito. O amor ao próximo é uma demonstração de prática e serviço, né? De ser feliz por fazer isso, né? Então, é um novo mandamento, é o que a gente fala. Ame aos outros como eu vos amei. É difícil pra caramba. Ele não está falando que vai ser fácil.
E aí quando Jesus diz lá na frente que está indo, mas vou deixar o Consolador, é exatamente para ajudar nós nisso. Mas o Consolador vai nos ajudar e muito. Mas se nós não vivermos em comunhão uns com os outros, cada vez mais o amor vai se esfriar, cada vez mais a gente vai se distanciar um dos outros, e Jesus vai consolar. Não estou dizendo que o Espírito Santo não vai consolar, mas Ele deu essa possibilidade de viver em comunhão, amando uns aos outros, a nós e não ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos consolar, vai nos abrir a mente, vai nos ajudar, mas Ele está dizendo que nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos, e amar é demonstrar ou ter atitudes de amor uns para com os outros. E aí, por isso que quando a gente vai lá no começo, deixa eu voltar aqui, só para falar o que a gente precisa ter para ter comunhão, é isso: querer estar junto, ter algo em comum e ter amor. Desses, até a Bíblia fala lá em Coríntios, né? O mais importante é o amor. Então, que nós possamos, cada vez mais, resgatar se a gente perdeu, ou fortalecer se a gente faz pouco, ou se a gente não faz de jeito nenhum e nunca fez, agir com amor. Porque é aquela história: salvo, sentado e sossegado. Se ele não tiver amor, ele não é salvo não, porque aí ele não vai ficar sentado. Se ele é salvo, ele não vai ficar sentado. E para ele levantar, ele precisa demonstrar amor. Porque é onde nós, versículo 35, vamos ler, versículo 35, todos juntos, para lembrar, deixar bem claro. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver amor uns com os outros. Então, que nós possamos amar uns aos outros, ter esse amor, que o mandamento que Deus nos deu, e assim vai ficar muito mais fácil a nossa missão de pregar o Evangelho. Como igreja, não vamos depender só de uma pessoa fazer. Se o pastor puxar, eu não vou fazer. Se o presbítero Milton não puxar, eu não vou fazer. Se não vir um pregador de fora, eu não vou fazer. Se a igreja não contratar um evangelista, eu não vou fazer. Não sei se tem, tá? Vou falar, mas cuidado para que os folhetos da igreja não peguem mofo no armário, porque já aconteceu na minha igreja. Não devemos deixar os folhetos. Eu não tenho vergonha. Pega 5 folhetos, anda com você. Vai aparecer a oportunidade. Hoje em dia tem uma coisa muito mais prática do que folheto, que é as redes sociais. WhatsApp, né? WhatsApp. Tá vendo? Tem vídeo no WhatsApp. Manda um convite para o WhatsApp. Só tanta besteira e não usa para convidar alguém para vir para a igreja. Pode ser uma das ferramentas. Né? Mas vamos fazer isso. Aí entra aquela coisa. Aí nós vamos no WhatsApp e nós continuamos isolados. Para fazer isso? Não. É isso que eu estou falando. Não, cuidado para não fazer com que a ferramenta, eu vou usar o WhatsApp como exemplo, não como crítica, tá? Entendam. Eu vou mandar o WhatsApp, que aí eu não preciso ir levar o folheto lá no irmão. Isso que falta, né? O olho no olho, sabe? Essa proximidade. Porque aquela mensagem, ela fica, muitas vezes, a gente até entende de maneira. O irmão vai falar de um jeito, a gente entende totalmente diferente. A gente distorce a mensagem. Imagina. A gente lê do jeito da maneira que a gente quer interpretar. Exato. Né? Imagine, e aí como o presbítero Enéas deu o exemplo, imagine que o presbítero Enéas lá naquela lotação não tivesse coragem, não estava com as palavras, não estava preparado psicologicamente porque aquela mulher poderia falar que ela está com, sei lá, um problema tão ruim, tão difícil, que você fala, cara, não sei o que fazer por você, né? Literalmente, a gente não sabe. Mas imagine se ele chega do lado dela, minha irmã, fique tranquila, Deus está cuidando de você, entrega um folheto. Ia ser uma atitude diferente. Agora imagine se o Enéas pega e manda um WhatsApp para ela. Sei lá se ela vai até ver, porque não conhece o número, né? Não é? Então, existem ferramentas, mas não deixe com que essas ferramentas distanciem. O WhatsApp serve. Não vou dizer que não serve como meio de evangelização, assim como a nossa transmissão serve como meio de evangelização, serve. Só que não faça com que isso nos distancie.
porque nós só seremos conhecidos se nós praticarmos o amor uns para com os outros. E via rede social, é difícil a gente demonstrar amor, né? Se a gente não estiver junto, é fria. A pessoa só vai saber se tem amor realmente se praticar o amor. Eu acho assim, que é um meio de evangelização, mas também é um meio de afastamento. Para os próprios meios da igreja, eles se ficam, tá tão quentinho aqui embaixo do cobertor, vou acompanhar esse dominico, vou daqui de casa, ligo o celular, fica lá, ou a televisão fica lá, acompanhando de casa. O culto, hoje vou ficar em casa, vou acompanhar daqui de casa mesmo. E aí acaba ficando assim, a igreja com os bancos vazios e os pessoal da igreja acompanhando de casa. Tem essa dificuldade. Isso realmente foi quando se afastou, ficou só online. O voltar foi bem difícil. E na nossa igreja mesmo, até voltar ao estudo bíblico presencial na semana, foi difícil. Foi difícil porque o pessoal queria online. O Johnny precisou parar de transmitir durante um tempo para o pessoal voltar para a igreja. Aí quando o pessoal voltou para a igreja, aí ele voltou a transmitir. Meu irmão, o que eu fico pensando assim, até um tanto quanto preocupado, é que a gente não é contra a tecnologia avançada. Não é isso. Não é isso que a gente falando. Mas, às vezes a gente fica pensando assim, que ela invadiu um lugar errado. Porque eu vejo pessoas, meu irmão, não é só aqui não é aqui não, é em outras, em muitas igrejas. Lá na França. Olha, Lá na França acontece isso. Aqui ficou em casa, e é o celular. E aí quando você... Anuncia o texto, vai no celular. O pregador anuncia o hino, ou vai ser o boletim, vai no celular. Isso aí, meu irmão, houve uma mudança radical. Porque, eu não sei se é porque eu venho de lá, daquela região, naquele tempo, meu irmão, tinha mais doçura na coisa, era mais suave, falava, penetrava. Hoje, meu irmão, não é contra, mas a tecnologia avançou no lugar errado. E aí a gente da igreja está falhando sobre comunhão. Você está com a Bíblia ali lendo no celular, aí chega uma mensagem do WhatsApp e você vai cair na tentação de olhar a mensagem do WhatsApp, entendeu? Quem é essa pessoa que está mandando mensagem para mim bem na hora do culto? Não vai ficar ignorada, não. Você fala, não, deixa eu ver aqui quem está mandando. E aí já era. Aí Você vê a falta de... Quando a gente não pratica o amor, né? E quando a gente pratica, a diferença. Na igreja de Laranjeiras, onde a Laiana e o Bruno vão, lá no Espírito Santo, eles, durante a pandemia, eles continuaram, mesmo com a pandemia, eles criaram grupos pequenos. Não podiam ir para a igreja, criaram grupos pequenos. Aí depois, quando voltou presencial, as grávidas, as senhoras que não podiam ir para a igreja, as senhoras iam na igreja, igual estou citando por causa da Laiana, que tinha a Laura pequenininha, né? E aí eles começaram a ir na casa das pessoas que não estavam podendo ir na igreja. E a igreja cresceu na pandemia, porque ia na casa da Laiana, a Laiana tinha o primo dela, ia lá, a vizinha do prédio ia lá, e aí com isso cresceu a igreja. Hoje, a SAF de lá está com mais de 40 mulheres. Os homens são mais de 30, da UPH, mais de 30. Então, assim, é um grupo muito grande. E lá eles têm reunião de oração de segunda a sexta. E o Bruno falou que todas as reuniões de orações é com mais de 50 pessoas. E aí, então a gente sabe a receita. Está lá em Atos. A gente sabe a receita. A comunhão, né? É a comunhão. Amém? Antes que o diácono apite de novo, né? Acho que já... já não tem mais nem apito, né? Agora já é a barriga roncando. É tremendo, né? Irmãos, mais uma vez eu agradeço a Deus pela vida de vocês, por estarem aqui. Agradeço a todos que estão na transmissão também. Agradeço à igreja pelo convite.
Estamos aí, tinha muita coisa para a gente falar, mas foi muito rico, foi muito bom estar com vocês. E por amor a vocês, a gente se compromete a estar mais vezes aqui com vocês. Espero que vocês também, né? A nossa casa, a nossa igreja, traga o abraço da igreja, também estar abertos para vocês. Vamos viver muito mais esse amor. A gente sabe a receita, a gente só não está colocando ela em prática. Amém? Vamos orar? Graças te damos ao Pai Celeste pela palavra de Deus, graças te damos pela oportunidade de aprender um pouco mais dela hoje, nesta manhã bonita, bela, Pai Celeste, que o Senhor nos dá. Que nós possamos ser conhecidos, ó Pai amado, como discípulos seus. E para ser conhecido, nós precisamos demonstrar amor. Que nós possamos demonstrar amor uns para com os outros. Viver em comunhão, estar mais juntos. E assim, ó Pai Celeste, cumprir a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Porque nós estaremos estudando mais a palavra. Ajuda-nos nisso. Sabemos que não vai ser fácil. Muitas coisas irão nos tirar desse objetivo. Mas, ó Pai bendito, que o Senhor sempre nos lembre que o nosso objetivo é servir a Ti. Que o nosso objetivo é viver em comunhão e Te obedecer. Obrigado por isso, Pai. Obrigado por essa oportunidade de mais uma vez estudar a Tua palavra. E que possamos colocar em prática. Porque também nós somos abençoados quando nós fazemos o que nós sabemos. Então abençoa-nos, ó Pai, nisso. Dá-nos força. É que eu lhe peço em nome do Teu Filho amado. Amém.